Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje, uma edição especial para discutir a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece nesse mês de novembro em Belém do Pará. Enchentes devastadoras no sul do Brasil, calor extremo na Europa, incêndios destruindo cidades norte-americanas e o Pantanal, tsunamis na Ásia. Os sinais da emergência climática não param. Um dos alertas para a necessidade de preservação ambiental foi a Eco 92 no Rio de Janeiro. Na prática, serviu de espécie de embrião para as conferências mundiais do clima. Acho que a gente vem num crescente desde aquela época e antes disso, no relatório Brundtland, que aconteceu em 72. Então, isso é uma história que vem acontecendo com o aprimoramento da ciência também, que a gente vai aprendendo sobre esse fenômeno e, logicamente, nas COPs tenta-se, de alguma maneira, responder a esses novos conhecimentos também e aprimorando a legislação internacional. Desde a COP1 em Berlim, na Alemanha, em 1995, houve o reconhecimento da necessidade de metas mais rigorosas de redução das emissões de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. Na COP3, no Japão, foi aprovado o Protocolo de Quioto, que impôs metas globais de redução de 5% das emissões de gases do efeito estufa. Outros avanços ocorreram na COP15, em 2009, em Copenhague, na Noruega, que estabeleceu acordos sobre a biodiversidade e um compromisso financeiro de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Na COP21, na França, em 2015, o Acordo de Paris teve o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius acima dos índices pré-industriais. Outro legado importante veio na COP28, em Dubai, em 2023, que destacou a necessidade de cortar as emissões globais de combustíveis fósseis em 43% até 2030. Realmente, nós precisamos urgentemente de uma virada na trajetória dessas COPs todos, para que efetivamente possamos acabar com a exploração de combustíveis fósseis, possamos estruturar políticas para acabar com o desmatamento de florestas tropicais e não atingirmos questões críticas de manutenção do clima do nosso planeta. Apesar dos acordos e avanços, as conferências mundiais do clima não conseguiram frear o impacto das mudanças climáticas, a emissão de combustíveis fósseis e nem o aumento da temperatura global. Agora, a COP30 no Brasil, na região amazônica, quer acelerar a implementação dos acordos climáticos, mostrar a importância da adaptação às mudanças ambientais e a necessidade de investir na valorização da natureza. Pagamentos por serviços ambientais, instrumentos econômicos para que isso seja feito de mercado de carbono, TFFF de uma outra natureza, biocombustível, painéis solares, agricultura regenerativa. Então, temos muitas soluções, a gente precisa escalá-las com rapidez. Então, a gente quer marcar a nossa COP como uma COP de aceleração da implementação dos acordos. E para essa conversa, recebemos Carol Ramos, que é ativista e integrante do coletivo Reocupa Resistência Cultural Upauaçu. Também o Denison Ferreira, que é professor, pesquisador e ativista socioambiental. Vinícius Genaro também está conosco, pesquisador do programa de pós-graduação em Saúde e Meio Ambiente da UFMA. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o Maranhão dentro dessa COP30. A gente tem aqui a Carol
que faz parte de um coletivo que está trabalhando arduamente para estar presente, né, nesse espaço, no espaço de conversa, de debate, de diálogo mundial com várias, ah, autoridades e também que precisa sempre lembrar do povo, né, das pessoas, das comunidades. Eu queria saber de você como é que está a expectativa, como estão, as articulações de vocês para chegar até a COP30. Bom, o coletivo Reocupa atua na região da Grande Ilha desde 2016. Nós somos uma associação formalmente organizada, desde 2021. E a gente tem uma atuação muito na perspectiva mesmo, de ações práticas, né, de mitigação, de enfrentamento a essas mudanças climáticas na prática, né. Então a gente atua com mobilidade ativa, faz uma série de incidências políticas, né, e a questão da participação do Reocupa e levando a bandeira do Maranhão na COP30 é parte de um processo, né, de um processo que vem sendo construído desde 2016, que é o ano de fundação da nossa organização, né, e que vem fazendo uma série de reflexões para a gente tentar entender e compreender qual que é o papel da sociedade civil dentro desse espaço, né, internacional e de discussão, de COP30. E aí a gente enfatiza, né, que a COP é um processo, não é uma COP que está acontecendo, não é do Brasil, ela é um processo, ela vem desde a Rio 92. Então a gente está lá para realmente entender qual que é o papel da sociedade civil. Temos pessoas estratégicas, que vão atuar dentro dos espaços, de discussão e de acompanhamento, né, das negociações entre as partes que estão sendo negociadas, né, e da negociação. Mas eu acho que a principal atuação e bandeira, né, que o Reocupa vem fazendo, e atuando especialmente nesse, é entender o que que é o espaço e o que que a gente quer ocupar dentro desse espaço de COP30. E principalmente em se tratando da representação e do nosso papel, que é sociedade civil, e entender o que que a gente efetivamente pode fazer. E eu acho que a nossa função é traduzir, né, traduzir não para o português, mas para uma linguagem mais facilitada, que é um pouco desse mecanismo que a gente tem, que é da comunicação popular mesmo, de difundir o conteúdo, de mostrar as violações que estão acontecendo nos territórios, de mostrar que as soluções vêm dos territórios e que elas são parte, né, dessa grande expectativa que se tem dentro de uma COP30 no Brasil, que é enxergar caminhos para a implementação, né, porque a discussão de COP30, elas são muito diplomáticas, né, são muito distantes, principalmente para nós que estamos em sul global, né. Vêm os países do norte global e falam uma série de ações que a gente precisa fazer enquanto sul global, como se a Amazônia fosse a resposta e a solução para tudo, mas a gente não consegue fazer tudo, né, e essa conta não é a gente que tem que pagar. Então a gente vem fazendo muito essa reflexão coletiva dentro da nossa organização, do papel que a gente vai cumprir estando lá na COP, e a gente se vê muito nesse espaço de não estar no espaço não oficial, de green zone, de blue zone, mas de dialogar com o povo, de dialogar com a sociedade, sobre o que está sendo pautado e também mostrar para esse universo, né, que não adianta só a gente estar num bioma amazônico, levando as discussões da Amazônia maranhense, mas sem dizer que a solução não é só resolver
desmatamento, mas também proteger os povos e seus modos de vida, seus conhecimentos ancestrais e a manutenção dos seus costumes, porque a solução de muitos dos problemas que a gente está enfrentando vem dos territórios e estão lá, né? Esse grande caminho mesmo de resolução, de adaptação. A gente tem caminhos de adaptação, tem caminhos de mitigação, tem caminhos de transição justa, energética, a partir das soluções que vêm dos territórios. E você falou um pouco sobre expectativa, né, inclusive expectativas do próprio grupo, né, em se entender dentro, né, daquele espaço. E eu queria saber de você, Denison, o que que você, qual é a sua, na verdade, expectativa para alguém que há tantos anos atua, né, nessa questão, nessas discussões ambientais, dessa COP30 acontecer no Brasil, né, nesse ano, a expectativa, né, para a atuação do próprio Maranhão, que também faz parte do bioma amazônico, o que que você espera, né? São certamente boas, mas se a gente puder aprofundar, o que que você espera, né, desse grande evento mundial? Pronto, muito obrigado, Robert, pelo convite. Obrigado à TV UFMA, né, por ter cedido esse espaço para a gente debater um assunto tão importante. Concordo plenamente com tudo que a Carol falou, né, sobre essas incidências, né, a participação popular e, sobretudo, o reconhecimento das pessoas que estão no território. A COP, ela é um evento internacional, né, que significa Conferência das Partes, né, que é Conference de Parties, né, que traz aí várias nações, mais de 190 nações são signatárias da Conferência das Partes para o Clima, vale ressaltar isso, porque para quem tá nos assistindo, existe várias COPs, né, existe a COP do clima, existe a COP da biodiversidade, enfim, mas essa específica do Brasil, ela vai ser a COP do clima, então a gente vai debater clima, né, esse é o ponto chave. Mas o clima ele tem várias ramificações, né, quando a gente estuda na academia, na geografia, né, a gente vai trabalhar com clima de várias perspectivas, né, o clima-tempo, o clima que atinge as pessoas, o clima que atinge a agricultura. Então, a COP no Brasil, ela traz uma oportunidade muito grande para a nação brasileira debater um assunto que também é do Brasil. Haja vista, a gente tem vários biomas significativos. A gente fala muito só de Amazônia, mas existe o Cerrado, existe o Pampa, existe, né, a Mata Atlântica, enfim, existe diversos biomas no Brasil que precisa ser também visto e cuidado. A gente teve aí recorde de, por exemplo, de queimadas lá no Pantanal. A gente tem recorde de queimada no Cerrado. E muitas vezes isso é ignorado. E dentro desses biomas existe comunidades, pessoas vivendo, cidades, que muitas vezes é marginalizada pelo poder público mesmo. E a COP30, ela traz essa simbologia muito interessante, porque ela vai acontecer em Belém. E se a gente, quem está nos acompanhando, buscar Belém e COP30, a gente vai ver a quantidade de mazelas que está acontecendo na pré-COP, né? Ou seja, as pessoas estão sendo violadas com serviços necessários, por exemplo, de saneamento básico, de moradia, e todas essas mazelas elas estão sendo expostas. Por exemplo, a COP30 ela está trazendo também uma visibilidade negativa para o Brasil, mas isso expõe também as nossas dores, aonde o Brasil precisa apontar o seu dedo, realmente, o governo brasileiro. A gente costuma dizer no meio ambiente que não tem como a gente falar de meio ambiente, por exemplo, de desmatamento, de queimada, se a gente não falar das desigualdades sociais do nosso território. O Brasil ainda é um país que segrega, ainda é um país de desigualdade, tanto que dentro do tema clima, a gente trabalha com justiça climática, trabalha com racismo ambiental, porque isso mostra que dentro dessas ramificações existe vulnerabilidade, existe marginalização, e isso tem a ver com as desigualdades sociais que o Brasil está instaurado há muito tempo. Então, a COP30, a gente vai trabalhar muitas coisas, mas eu acredito que uma das principais coisas que a gente precisa debater enquanto sociedade civil são as desigualdades sociais dentro dos territórios tradicionais, as comunidades urbanas, né? Por exemplo, aqui em São Luís existe dos maiores quilombos urbanos, mas que é periférico, que existe vulnerabilidade social, né? Que vai desde as questões de renda, economia, questão de marginalização no sentido de violência, a questão de assistencialismo social, enfim. Então, essas coisas, elas também são meio ambiente e elas precisam ser pautadas, que muitas vezes é esquecido. A gente cuida tanto da floresta, fala do clima, se chove, se não chove, e muitas vezes ignora as pessoas que sofrem os impactos dessas ações, né. De repente até uma oportunidade de as pessoas, verem que
Antes de resolver questões que são do interesse de grandes nações, tem os interesses das pessoas que fazem parte daquele ecossistema no seu núcleo mais simples, né. Sim. Professor, Vinícius Genaro faz parte do programa de pós-graduação, na verdade é pesquisador do programa de pós-graduação em saúde e meio ambiente da UFMA, certamente também está por dentro de todas essas discussões, e eu queria também saber do senhor as suas observações sobre essa COP30, né, sobre, expectativas, observações, críticas, o que que o senhor tem a dizer sobre? Na verdade, né, a COP é uma grande oportunidade do Brasil voltar a figurar eh, como um player chave, né, nas questões ambientais, né. A gente já foi, a gente já teve uma importância fundamental nessas questões lá na época no início dos anos 90, né, na Eco 92. E por ser um país, detentor da maior mega biodiversidade do planeta, então a gente tem um papel estratégico dentro dessa questão ambiental e sobretudo das questões climáticas, né. Então, lá em 2023, quando o governo federal, né, colocou o Brasil para sediar a COP30, era justamente trazer o Brasil, né, para esse papel central na questão ambiental. O que os colegas falaram aí, né, que a gente tem que se atentar também, é que foram investidos R$ 4 bilhões, né, para um investimento da ordem de R$ 4 bilhões, né, para trazer a COP para cá. Eh, e dentro do que o Denison falou, né, a gente está expondo algumas mazelas realmente da nossa sociedade, né. Então a gente teve os problemas né, com o governo estadual, né, crítica com o Helder Barbalho, da da questão da educação indígena, né. Então, a gente tem problema de infraestrutura, obras atrasadas, tem a questão também da transparência, né, não tem um portal transparência e os custos dessas transformações, eles sofreram alterações, né, então isso aí acaba gerando uma certa desconfiança, né, mas de qualquer maneira, é um momento chave para o Brasil, né, a gente figura dentro das 10 maiores economias do planeta, em contrapartida os aspectos sociais não correspondem, né, a uma economia tão pujante como a nossa. Então esse é um momento fundamental, né, para a gente, sobretudo para o Maranhão, né, que é o estado que tem o maior número de municípios dentro do bioma amazônico, e a gente não vai conseguir participar lá, mas agora no dia 4 de agosto, né, teve a COP30 regional aqui no Maranhão, que foi organizado pela FIEMA, pela FIEPA, né, com apoio do governo estadual, do consórcio interestadual da Amazônia Legal. E aí a gente mandou uma delegação para lá, a gente foi uma delegação, fui eu, o professor Leonardo Soares, o professor Arclay, que é do programa de cultura e do Prodema. E aí a gente teve a oportunidade de participar dos grupos de trabalho, né? E dentro desses grupos de trabalho tinha representantes da sociedade civil organizada, do poder público, né, da instituições do poder privado. E aí a gente discutiu alguns temas, para elaborar um documento oficial que representasse os interesses do Maranhão para ser representado lá na COP em Belém. Perfeito. A gente chega ao fim do primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto, com mais conversa sobre a COP30 e sobre todos os desdobramentos, né, desse assunto. O intervalo termina já já. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Uma edição especial acontece hoje para falar sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece no mês de novembro no estado do Pará.
Para essa conversa, recebemos Carol Ramos, ativista e integrante do coletivo Reocupa Resistência Cultural Upauaçu. O Denison Ferreira, que é professor, pesquisador e ativista socioambiental. Também recebemos o Vinícius Genaro, pesquisador do programa de pós-graduação em saúde e meio ambiente da UFMA. A gente terminou esse primeiro bloco com algumas questões, alguns tensionamentos, inclusive, que foram propostos aqui, né? E eu queria aqui jogar para vocês qual que é a importância ou, de repente, a estratégia que a sociedade civil e as diferentes entidades podem tomar para, de repente, desvirtuar a COP30 de um evento institucional para ser um evento que vai lá buscar novas políticas diferentes, pressionar inclusive politicamente aqueles representantes para que hajam mudanças, né, mudanças na realidade que já nos acompanham. O que que vocês pensam sobre isso? Uma pergunta bem ampla, né? Mas eu acho que o que dá para a gente refletir aqui, né? E aí eu coloco também para os colegas pensarem juntos, né? Que o fato de ser um processo, a gente entender que a COP30 ela não vai ser a resolução de todos os problemas climáticos, né? Do mundo, né? Mas que a gente entenda que por ser um processo vai haver a COP31, né? Existem outras COPs, né? Existem outros espaços de discussão em ambientes internacionais e que cada vez mais as pessoas possam, a sociedade civil, entender o seu papel mesmo de compreensão da temática, né? Porque, afinal de contas, são assuntos que nos interessam, né? Eh, eh, e são discutidos e são discussões internacionais entre as partes, que são os países, mas que nos interessam, né, porque afinal de contas são assuntos ali que vão nos afetar, que vão nos impactar, né, que vão afetar a sociedade civil, eh, e o que afeta o bioma, o que afeta o campo, o que afeta a cidade, vai impactar os nossos modos de vida. E que a gente possa cada vez mais também se apropriar desses espaços de discussão, né? Eh, Existem os side eventos que estão acontecendo no Brasil inteiro, né? Que é exatamente para formar esse público e educar também as pessoas para entender quais são as discussões que estão acontecendo dentro da COP. Eh, mas na COP30 também acontecerão eventos extraoficiais e não oficiais, com a Cúpula dos Povos, né, que vai estar acontecendo em diversos espaços estratégicos, né, que é na UFPA, enfim, várias organizações de sociedade civil também estarão lá, né, com seus espaços de discussão também, trazendo uma série, né, de temas para serem debatidos. Então eu acho que é realmente chega no Brasil com essa força mesmo de dizer, o que é a COP30, né, mas não necessariamente você precisa estar lá, né, não é um evento, não é um show, né, e eu acho que a gente tem que popularizar o entendimento, mas não dizer que é uma festa, né. São discussões extremamente sérias, né, é o que a Marina Silva realmente fala, é acompanhar um pouco essas vozes, né, acompanhar o que o André Corrêa do Lago lança oficialmente, né, como o presidente da COP, as cartas, né, como agora me fugiu a palavra, né, ele basicamente todos os meses ele vem lançando qual que é o sentido da COP, quais são as expectativas, né. E a gente sabe que agora em Bonn, na Alemanha, muitas negociações já foram feitas e as negociações já estão meio que pré-estabelecidas. Então a gente acompanhar um pouco o que esse representante e presidente da COP está falando sobre o que vai ser discutido lá. As negociações já está tudo meio fechado, né, os acordos já estão mais ou menos feitos, né.
Então a gente se apropriar cada vez mais, né, das discussões, o que que vai ser feito realmente lá, né. E quando a gente para pensar sobre esses acordos que já estão previamente fechados, que já foram discutidos, a gente, volta para a crítica ou o questionamento, né. Será que todo mundo participou dessa negociação que foi feita? Então, para que serve afinal a COP30? E entender as comunidades tradicionais, os povos originários, os povos quilombolas também, de não serem meros espectadores, né, em toda essa reunião, em todo esse evento, né, Denis? É um exercício, acho que a Carol traz pra gente, quanto sociedade civil, universidade, enfim, organizações não governamentais, sociedade organizada, a gente fazer esse exercício de entender que espaços são esses, né. E esses espaços, muitas vezes, eles decidem a nossa vida de fato, né. Apesar de ser um espaço de nível internacional, mas o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil tem uma parcela de responsabilidade dentro desse espaço. Mas até que ponto a sociedade está envolvida nessas audiências? E aí isso traz também para uma realidade local. Eu lembro que, até mesmo o próprio presidente da ONU, ele sempre fala que, por exemplo, as mudanças elas precisam começar localmente, para depois pensar globalmente. E muitas vezes, na própria realidade local, a gente não consegue, por exemplo, entender os espaços de negociação, de decisão, por exemplo, as audiências dentro da Assembleia Legislativa, as audiências dentro da Câmara Municipal. E eu acho que a COP ela traz para a gente essa visibilidade da importância dessas audiências públicas para a sociedade, que não é só a COP30. A gente está falando muito de COP30, que vai ser decisório. Vai ser mesmo, né, pode ser, mas, por exemplo, existe muitos espaços de negociação acontecendo em São Luís, por exemplo, a nível Maranhão, a nível Nordeste, que precisam a participação da sociedade. Eu vou trazer um exemplo aqui claro, a gente em São Luís, a gente não tem um plano de emergência climática, a gente não tem caminhos de emergência climática dentro da capital de São Luís, e isso é pouco debatido. Quem vai debater isso? É o político? A gente não pode esperar só por essas pessoas. Acho que a gente, enquanto sociedade, não só organizações, né, mas o próprio cidadão e a cidadã, ela pode fazer também o papel de cobrança, né. A gente elege essas pessoas todos os né, a cada 4 anos. Tipo assim, a gente elege e deixa lá. Então é importante a gente cobrar essas pessoas para, por exemplo, elas decidem sobre as nossas vidas. E muitas vezes isso não é colocado em pauta. Ou seja, a COP30 em Belém, eu acredito que ela vem como um pretexto para a gente começar a debater isso dentro das nossas localidades, que é o que o Recopa vem fazendo, a universidade, né. E principalmente, né, porque a gente tá tendo uma COP30 previamente às eleições, né, de 2026, Perfeito, né. perfeito. Então a gente, sabe que são mais uma vez, né, processos, né, o que que a gente vai levar de legado, né, o que e o que o colega falou anteriormente, né, a gente sabe que muitas mazelas estão sendo apresentadas lá em Belém, né, com a falta de infraestrutura na cidade em si, mas também a gente pensar que tipo de legado também pode ficar para as cidades, né, em modelos e adaptações que estejam, conciliadas com essa agenda mesmo da adaptação climática, né, que a gente sabe que pode ser uma oportunidade, uma janela mesmo, para que as cidades experimentem esse modelo de cidades sustentáveis, né, de cidades resilientes, né, e que se adequam a essa realidade um pouco distante de realidade Brasil, né. Quando a gente fala quando a Carol traz essas novas possibilidades, os nossos olhos se voltam para a universidade, que é uma grande produtora de conhecimento, né, que é quem busca essas tendências em outros lugares e traz para a gente projetos, métodos, novas técnicas que podem, inclusive ajudar a transformar, até porque o poder público para implementar qualquer coisa ele precisa do aval de quem entende do assunto. E quem entende do assunto geralmente se forma dentro das universidades, né. E o professor como alguém que faz parte, né, dessa discussão, como que você enxerga também a universidade como sendo esse grande fórum de discussão, né, se nós temos a COP30 acontecendo a nível mundial, todos os anos nós temos diversas COPs que são tão importantes quanto, né, porque falam sobre a nossa realidade aqui dentro da universidade. Então a importância desse espaço de debate também, né, professor? A universidade é um espaço-chave, como você, bem falou, porque
é da universidade que saem os novos profissionais, né? Então, quem vai atuar na classe política, quem vai atuar no terceiro setor, enfim, em todos os setores, eles passam pela universidade. A minha preocupação em relação à COP30 é talvez a gente esteja desperdiçando uma grande oportunidade, né? O que está acontecendo lá com a questão dos preços, né? Dos preços abusivos. Isso aí de uma maneira acaba afugentando pessoas que gostariam de estar lá, né? Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, né? Que não vou conseguir, né? Um dos motivos é essa questão financeira. E aí a gente corre o risco de ter uma COP esvaziada, né? Então, dos 196 países signatários da ONU, eh, até o mês passado, um terço deles tinham, né, confirmado presença e já tinham local para ficar, né? Outros 36 tinham confirmado, mas ainda não tinham lugar para ficar, estavam esperando para ver se a ONU ia ajudar, ajuda de custo, né? A Áustria já deixou claro que não vem por conta disso, né? Então, o número de participantes vai definir o tamanho do evento, né? E um evento que, se a gente tiver um evento esvaziado, a gente corre o risco, né, de perder essa força nas discussões climáticas, né? Então a gente já tem os Estados Unidos, que que é um grande ator, né? O país mais desenvolvido do mundo, mais poderoso, saiu do Acordo de Paris, né? Eh, então, a primeira ação do Trump, quando ele entrou agora no segundo governo dele, no primeiro dia de governo dele, foi sair do Acordo de Paris, né? Então ele já simboliza essa ruptura, né? Esse racha no multilateralismo da geopolítica, tá? Então, o que me preocupa é isso. A gente tem um evento que a gente poderia ser o centro das atenções aqui, a gente podia ter a sociedade civil, né, os movimentos sociais em peso lá, né? Eh, essa parcela da população vai ser excluída disso, né? Então isso me preocupa e me chateia muito, assim. Eu acho que A gente eu sei que, as tensões, os questionamentos são muitos, a gente vai ter que dar uma pausa para mais um intervalo, na volta a gente volta com a sua fala, com certeza. É um instante só o nosso intervalo, a gente volta já. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro aqui pela sua TV UFMA. Hoje, uma edição especial para falar sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece nesse mês de novembro em Belém do Pará. Para essa conversa, recebemos Carol Ramos, ativista e integrante do coletivo Reocupa Resistência Cultural Upauaçu. Recebemos também o Denilson Ferreira, professor e pesquisador, ativista socioambiental, e também o Vinícius Genaro, pesquisador do programa de pós-graduação em saúde e meio ambiente da UFMA. A gente começa esse terceiro bloco voltando àqueles questionamentos, né, a partir da fala do Vinícius. A Carol iria falar alguma coisa, o espaço é seu. eu acho que o Vinícius falou é só uma reflexão também aqui, né. Eh, eu acho que em todos os ambientes onde vão acontecer grandes eventos, passa por essa questão dessa inflação, né, e dos altos preços. Em Baku não foi diferente, né. Se a gente for atrás, a gente olha, e a gente estava acompanhando várias delegações brasileiras que estiveram lá, e realmente, assim, é uma alta de preços absurda, porque é isso. A grande questão é um país autoritário, Baku, né, onde aconteceu. E a gente está trazendo a COP para o Brasil, né, um país com uma democracia frágil, mas um país democrático. E a gente sabe o peso disso e a força dos movimentos sociais e da sociedade civil, né. Eh, e com certeza vai haver uma violação de participação, mas a gente acompanhou também uma série de pesquisas também fazendo esse levantamento,
né, de preços que é exatamente mostrando que não está muito diferente da realidade das outras COPs, né? Que o que eu acho que acontece um pouco é talvez uma tentativa de retirar, né, a discussão para acontecer em Belém. Exatamente pela falta de infraestrutura na cidade, né? Tanto que a gente que vem acompanhando, a gente sabe que houve a tentativa de colocar a COP para o Rio de Janeiro, né? E realmente se distanciar desse território amazônico, né? E isso, né? Distanciar a discussão da realidade. Então, eu acho que também tem esse peso de dizer que a cidade não está capacitada para receber e nem apta para receber o evento, mas é uma discussão, né, de que o mercado deve resolver, né, que tem que resolver, que tem que ser resolvida e que, sinceramente, assim, eu acho que não é um motivo para impedir a participação dos Estados Unidos, né? A gente sabe que existem motivos e tensões outras que vão realmente impedir ele de estar aqui, É isso. né? E que a gente sabe que é exatamente da sua fala, que é realmente a retirada dele do Acordo de Paris, é realmente a implementação das políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que atingem exatamente os acordos e a redução de gases de efeito estufa, eh, e que é um dos países mais poluentes e que não quer realmente participar dessa discussão, né. Então talvez a discussão é um pouco por aí, né, dele não querer estar aqui, ou os outros poluidores do norte global, que, enfim, tem uma moeda de muito mais valor e peso, que vai realmente influenciar. Será que vai realmente influenciar a vida O dele? Bruno Latour fala exatamente isso, né, que os Estados Unidos entendem que o planeta já passou pelo ponto de mutação, que não tem mais volta, e agora está no salve-se quem puder, ativar o modo salve-se quem puder. Quem conseguir acumular mais recursos agora para sobreviver a uma possível catástrofe aí, e como ele falou, né, ele não admite, o presidente dos Estados Unidos não admite, nenhuma ação, eh, nenhuma ação que desacelere o crescimento econômico, né. Exato. Então, a China, a gente tem a China aí a todo vapor, liderando essa transição energética, né, com projetos de desenvolvimento nos países do sul global, né, projetos de cooperação. E é bem claro isso. Então os Estados Unidos já ligaram o botão do nós contra eles, a gente não faz parte, a gente não tem interesse, nosso interesse não é global, o nosso interesse é nosso, e depois é nosso, e depois é nosso de novo. Então, isso é bem claro e evidente, né. E é justo quando a partir do momento em que você fala, né, sobre, a China liderando esse caminho que se opõe, né, à visão que tem imperialista dos Estados Unidos, sobre transição energética, mas apesar da transição energética vir com esse objetivo de trazer transformações, de trazer mudanças positivas, é também importante a gente pensar em como esses processos e métodos de transição também podem trazer problemas para as comunidades mais frágeis. Então, é justamente aquela lógica de que o que trará, possivelmente traria melhorias, para ser implementada, ela vai trazer um prejuízo para quem é mais vulnerável, né, daí sim. A gente trazendo essa questão da transição energética, ela está muito conectada com as questões climáticas, né. A gente sempre fala das mudanças que podem ocorrer, mas a gente entende que qualquer ação humana, qualquer ação antrópica, ela traz algum tipo de impacto. Isso é um fato, é um ponto. E aí ou pode ser um impacto positivo, mas muitas vezes o impacto é negativo. E a transição energética, ela está aí nesse ponto de como será feito, né. E hoje a gente tem várias formas de fazer transição, painel solar, energias eólicas, a gente tem os carros híbridos, né, enfim, e várias alternativas aparecendo, mas muitas delas trazem algum tipo de impacto. Por exemplo, a energia eólica, ela está em discussão no Congresso com a questão de impacto no Nordeste, porque, por exemplo, as usinas ou as empresas de usina não estão ouvindo as comunidades onde vão ser impactadas. Traz impacto social. A gente tem, por exemplo, a questão Quer dizer, não precisa COP
Nem Não precisa só precisa. já tem problema de silenciamento, inclusive dentro do As próprio as nosso próprias, por exemplo, baterias, né, que de carros, enfim, a China como uma líder de transição, com os carros mais ecológicos do planeta, mas as baterias elas são minerais. E a gente chama de minerais raros, né. Está diretamente ligado com o estado de Maranhão e o estado do Pará, Exatamente. né? Extração de bauxita, de níquel, que são elementos muito utilizados em painéis solares, e Exatamente. baterias, né? Que são E aí a gente está com uma discussão, mais recente, que são minerações em águas profundas, que onde o Brasil também tem grandes minerais raros em águas profundas, e muito do interesse desses países que são ditos desenvolvidos, como os Estados Unidos, China, eles têm um interesse em algum tipo de riqueza de recurso natural. E aí não se engane, quando essas nações elas se aproximam, elas têm negociações, muitas vezes é interesse por recursos naturais. E o Brasil é rico em diversos minerais. E infelizmente, muitos desses impactos eles acabam sendo ocasionados diretamente nas comunidades mais vulneráveis, mais marginalizadas. E eu posso citar aqui, por exemplo, as comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhos, que muitas vezes não é ouvida, né, por as autoridades e às vezes tem seus, na verdade, às vezes não, na maior parte tem seus direitos violados por exemplo, com a questão de não ouvir. A Convenção 69, por exemplo, é violada com todo o tempo dentro das comunidades tradicionais, que é a questão da escuta ativa, prévia, livre, informada, que muitas vezes é violada. Então, as questões climáticas e emergenciais, elas estão acontecendo dentro das reuniões da COP, mas elas estão nos territórios acontecendo. E é na prática, sentida na pele pelas pessoas que vivem nos territórios, né? A Carol que participa do Reocupa, eu queria que você trouxesse algum tipo de exemplo, observação que você nota sobre justamente esses conflitos acontecendo na prática aqui no Maranhão, pelas andanças de vocês, né, nessa capilaridade pelo estado. O que você poderia trazer para nós, né, de conflito que acontece? O Maranhão hoje ele lidera, né, um dos rankings, em conflitos fundiários e por terra, território, água, trabalho escravo. É uma posição que não é de orgulho, né, para o Maranhão, mas que infelizmente é uma realidade e ela vem de longe, né, muito da lei de terras e de toda essa influência aí da política, sarneísta, e que hoje em dia a gente vê se implementando não só, né, no governo estadual, mas no governo federal, que é exatamente a falta de regularização fundiária, né, de falta de demarcação de terras indígenas, que abre esse precedente gigantesco para você realmente, criminalizar, né, o trabalho de quebradeira de coco, de quilombolas, de assentamentos, né. Então a gente vem de uma tradu de um caminho, né, de uma política nacional, né, agora saindo do governo Bolsonaro, o governo Lula, sai governante, entra governante, essa questão não é resolvida de forma, eh crucial mesmo, né. Você elege os governantes com essa promessa de que a gente vai ter essa demarcação, de que a gente vai ter a regularização, de que as áreas serão regularizadas, que a reforma agrária vai acontecer, entra governo, sai governo, e isso não acontece. O que a gente vê realmente é um aumento no número desses conflitos e quem está na base, né, que são os povos das comunidades tradicionais, eh os os povos originários, né, que estão ali, fazendo a manutenção dos seus modos de vida, mantendo a floresta em pé, sendo extremamente violados, né, e destruídos, e esse pertencimento sendo perdido, né, e cada vez mais sendo agravado, né. A gente sabe quem que tá sofrendo, né, A gente vai se encaminhando para o final do nosso programa e eu queria aproveitar e dar um espaço para cada um de vocês para falarem um pouquinho mais sobre expectativas sobre a COP30 e o que vocês consideram essenciais, ou questões ou itens essenciais durante todo esse processo. A gente começa de lá para cá, com o professor Vinícius. Eu acho que o grande ponto é a articulação da sociedade, né? A gente, nos últimos anos, aí, a gente tem acompanhado um processo de
de marginalização dos movimentos sociais, né? Né? É, antigamente a gente tinha os conflitos fundiários ali entre poceiros, né? Os poceiros, os pistoleiros. Hoje a gente tem muitas vezes a ação do próprio Estado, né? O Estado como agente agressor, né? É, e isso também tem a ver com a política macroeconômica do país, né? O Brasil está sofrendo um processo aí de reprimarização da economia, né? Então, se a gente faz uma comparação com a China há 50 anos atrás, a nossa economia era maior que a deles. Só que eles decidiram um caminho de investir em educação, né? De investir em tecnologia, em produção de tecnologia. A gente não, a gente passou por um processo contrário, né? A gente sempre foi um país aí de eh, a gente está passando aí um processo de neoextrativismo, enfim, né? Venda de matéria-prima, de commodities, e eu acho que isso aí vai na contramão do desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que buscar cadeias de produção, né? Que sejam mais coerentes com o nosso bioma e com a nossa cultura, com as cosmologias desses povos tradicionais. Assim, a COP vai acontecer, né? Não é, essa não vai ser a primeira e também não vai ser a última, né? E eu espero que na COP a gente tenha eh, movimentos participando, claro, mas decisões louváveis, que não fique só no papel. A gente vem discutindo, por exemplo, clima há muito tempo. E enquanto se discute nessas reuniões internacionais, as pessoas vêm sofrendo. Sempre que chove, quem mora na periferia não sabe se vai ter sua casa em pé, se vai ter seus bens intactos. Quando tem seca, por exemplo, na região amazônica, a gente não sabe se vai conseguir se locomover, se o alimento chegará na sua mesa, se eu vou ter como sobreviver durante esse período. Então, os eventos extremos estão acontecendo. O que não pode acontecer é os governantes continuar no blá 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 de sempre, com papel na mesa, caneta, sem realmente fazer, por exemplo, efetividade nas suas decisões. A gente precisa de floresta em pé, a gente precisa zerar o desmatamento. O Maranhão ainda é um dos estados que mais desmata o cerrado, por exemplo. A gente tem, apesar da baixa, né, na questão do desmate, a gente ainda continua desmatando floresta para cultivar, por exemplo, uma monocultura, apenas uma espécie, para cultivar soja, para cultivar gado, né, criação de gado. Então isso traz uma série de danos ambientais, de impacto, além da violação de direitos humanos que é constante dentro do bioma amazônico, né, de crises, né, de conflitos de terra, violência na terra, de morte. A gente precisa falar da vida das pessoas. Então, de coração, eu espero que essa COP30 ela traga bons resultados, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente vive em um mundo de guerra, a gente vive em um mundo de controvérsias, um mundo de desigualdade, né, onde presidentes não se unem com outros, né, Estados Unidos, China, brigas econômicas. Então, a COP, eu vejo ela como um espaço, um ponto de partida, mas também de esperança, para que a gente possa, enquanto sociedade civil, governo, pessoas que vão estar presentes nessa COP, a gente possa, por exemplo, ter bons frutos dessa COP, e nas próximas COP a gente está decidindo coisas melhores ainda, né? Que o Brasil seja um país de exemplo, signatário, que faça uma transição energética justa, mas que ela seja popular, participativa, que as pessoas tenham direito, né, nessa participação direta, e que as economias sejam circulares, né, observando direitos e deveres, mas sobretudo valorizando, observando as comunidades tradicionais que sofrem impactos diariamente. Então a gente torce daqui, enquanto sociedade civil, enquanto pessoa, para que, por exemplo, essa COP traga bons frutos para o Brasil e para o mundo, né? A gente também vem na mesma linha, né, do que os colegas falaram, a expectativa é essa, né, levantando um grande jargão, assim, né, de que para a gente ter justiça climática, né, para a gente falar em justiça eh, social, a gente tem que ter também implementação e garantia de direitos humanos, né, e a gente sabe que um grande passo para que isso aconteça é também entrar nas discussões, de que as NDCs elas sejam realmente uma realidade nos territórios, nas cidades, né, que são as metas, né, que são muito difundidas e discutidas lá dentro da COP, mas que elas sejam realidade nos territórios, nas cidades, né, que a gente volte
que a gente volte, que os estados, né, os municípios, volte com realidades palpáveis para não negar a realidade de que existe realmente mudanças climáticas, que elas estão acontecendo e que elas implementem, que os seus que os seus representantes, né, municipais, estaduais, possam implementar dentro de suas políticas essa realidade de que as cidades precisam se adaptar, precisam implementar ações de resiliência, precisa sim falar sobre demarcação de terras indígenas, de regularização fundiária e realmente andar com os processos e implementar políticas públicas realmente de enfrentamento às mudanças climáticas. Bom, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Queria agradecer a presença da Carol Ramos, ativista, integrante do coletivo Reocupa. Agradeço também ao Denison Ferreira, professor, ativista socioambiental, e o Vinícius Genaro, que é pesquisador do programa de pós-graduação em Saúde e Meio Ambiente da UFMA. E você que nos acompanhou ou quem perdeu pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou nas redes sociais. Até a próxima com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.